Então vamos lá. Pessoal, de novo, vamos dar sequência. Vocês têm um chat, tem a opção de ligar a câmera, fazer um tinino, fazer um oi para acenar. Vou usar uma linguagem simples e direta com vocês. Primeira coisa que a gente tem que ter em mente, né? O que são esses produtos que a gente consome? Vamos lá, deixa eu até pegar um aqui, peraí. Então tá aqui, olha. Eu estou aqui com um produto da For Life, né, um produto original da For Life, é o Transfer Factor mastigável, né? O que é isso? Então, eu estou abrindo ele aqui, vou pegar aqui para vocês verem, é uma pequena pastilha mastigável. Você coloca na boca e mastiga ou deixa ela derreter. Eu prefiro deixar ela derreter, é bastante saborosa. Eu vou tirar aqui, senão eu não consigo falar agora. Mas aí o que acontece? Primeira coisa, gente, por favor, entendam. Isto não é um medicamento. Isto não é uma droga. Isso não é uma substância química que se vende em farmácias. E que, consequentemente, se assim fosse, iria precisar de receita médica. Tá bom? Por que existe o remédio? Por que existe o medicamento? Por que existe a droga? Aquela que vende em farmácia. Para tratar especificamente uma doença, uma causa específica. Por exemplo, febre. Por exemplo, dor de cabeça. Por exemplo, hepatite. Por exemplo, pneumonia. Coisas assim que a gente tem uma patologia muito clara, muito específica. Eu preciso de uma receita médica em algumas vezes para que o paciente, ao consumir, ele não tenha problemas. Porque o que acontece com o medicamento, com uma droga, essa que vende em farmácia? O excesso, se você tomar em excesso, você morre. Se você tomar em falta, você morre também. Porque a falta do medicamento vai permitir que a doença se instale e espalhe para o seu corpo. O excesso é veneno. A diferença entre o tratamento e o veneno é só a dosagem, ok? Então, isso é um ponto fundamental a ser esclarecido. Portanto, os produtos da For Life, os fatores de transferências, é um medicamento? Não. Mas ele serve para tratar doenças? Ele serve para tratar condições patológicas? Ele serve para curar? Sim. Isso é uma boa notícia. Porque se fosse medicamento, se isso aqui fosse uma droga, se isso aqui fosse algo que vendesse em farmácia, nós iríamos obrigatoriamente precisar de uma receita médica. Aí você pode se perguntar, mas espera aí, professor, doutor Luiz Augusto, eu sei que tem medicamentos na farmácia que não precisa de receita, mas é a minoria. A grande maioria dos medicamentos de farmácia, eles precisam sim de um acompanhamento profissional e de uma receita. E isso aqui, por que não é um medicamento? Por que o fator de transferência da For Life não é um medicamento? Muita atenção, pessoal. Porque a classificação dele na Anvisa é uma classificação de alimentos naturais e novos ingredientes. Essa é a autorização da Anvisa da For Life no Brasil. Alimentos naturais e novos ingredientes. Quais são os novos ingredientes que nós estamos tratando aqui? Fatores de transferência. E é exatamente essa substância, este alimento natural, que você precisa para melhorar o funcionamento do seu sistema imunológico. É por isso que esse alimento cura. É por isso que esse alimento pode ser usado para tratar doenças, mas não como um medicamento específico para aquela doença. É de uma maneira genérica, melhorando o desempenho do sistema imunológico, dos glóbulos brancos, o seu corpo funciona melhor e, consequentemente, as doenças vão sendo tratadas e equilibradas. Bom, essa introdução
Só para ficar ainda mais claro para vocês entenderem o que eu estou dizendo, olha só que interessante. Vamos imaginar que você esteja interessado em ter uma visão melhor, enxergar bem, tá certo? Qual que é a parte do corpo que você tem que cuidar? Dos olhos. Vamos supor que você queira ter a sua barriga funcionando bem, sem dor de barriga, sem constipação, né? sem ter aquele problema de intestino preso. Qual que é a parte do corpo que você tem que cuidar? Quais as células do corpo? Da barriga, do estômago, do intestino. Se você quiser respirar bem, né? Ter uma respiração plena, qual que é a parte do corpo que você tem que cuidar? Dos seus pulmões. Agora, e se eu quiser cuidar do meu corpo como um todo? Blindar o meu corpo para que eu tenha menos infecções, para que eu tenha menos problemas inflamatórios no meu corpo. Quais são as células do corpo que a gente tem que cuidar? Olha que pergunta importante e que poucas pessoas sabem responder. Neste caso, se você quiser blindar o seu corpo como um todo, para que ele funcione bem, evitando infecções, evitando problemas inflamatórios e até mesmo combatendo o câncer, você precisa cuidar das células do seu sangue. Mas não é qualquer tipo de célula no sangue. O sangue tem dois tipos principais de células. Os glóbulos vermelhos, que são os eritrócitos, as hemácias, que servem para transportar oxigênio, e os glóbulos brancos. Aí sim, os glóbulos brancos fazem parte do sistema imunológico. É ele que defende o seu corpo, que protege o seu corpo, que blinda o seu corpo de infecções, processos inflamatórios e até mesmo combater o câncer. Isso não sou eu que estou dizendo, isso foi prêmio Nobel de Medicina recentemente em 2018. De dois cientistas imunologistas como eu, são dois biólogos imunologistas, um professor dos Estados Unidos e um professor do Japão, que provou que o sistema imunológico é capaz de combater o câncer, atuando diretamente sobre essas células e protegendo o seu corpo. Olha que interessante. Agora imagine que você tem um alimento natural capaz de fazer isso por você. Ativar as células do seu corpo, dos glóbulos brancos, do seu sangue, para que o seu sistema imunológico funcione melhor. É este o milagre contendo nesse potinho. É este o milagre dos fatores de transferência. E para fechar minha introdução, a gente só precisa saber o seguinte: de onde vem então esse alimento? Onde está presente os fatores de transferência? É muito fácil entender isso, gente. Preste atenção. Olha só que legal. Quando a nossa mãe, né, nos concebeu, durante os 5 primeiros dias de amamentação, que ela nos deu ali um presente da natureza. Se você, dependendo aí da sua fé, você pode até considerar como um presente de Deus para você. Por quê? Nos 5 primeiros dias de amamentação, o leite da nossa mãe, ele é riquíssimo em proteínas. Ele tem pouca gordura, ele tem pouco carboidrato, mas ele é lotado de proteínas, muita proteína. Por isso a gente chama esse leite dos 5 primeiros dias de colostro. Ele é chamado de colostro só por causa da diferença dele após o 50º dia. Então, do 6º, 7º, 8º, ele vai mudando um pouquinho a quantidade de proteína, aumentando gordura, aumentando carboidrato aos pouquinhos, e aí ele vai mudando a composição. A gente chama de leite de transição. Do 15º para cima, até lá para o 20º dia, aí a gente chama do leite maduro, onde a quantidade de proteína cai bruscamente, fica mais gordura e carboidratos. Essa diferença do leite dos primeiros dias para o leite maduro recebe nomes distintos. Então, o leite dos 5 primeiros dias, cheio de proteína, é chamada de colostro. Isso que é o tal do colostro. Mas esse colostro, pessoal, não é só as fêmeas, né, da nossa espécie que produz, não. É qualquer mamífero. Então, se você pensar aí, não sei se você tem na sua casa um animal de estimação, um cachorrinho, um gato, nos 5 primeiros dias de amamentação ali do cachorrinho e do gato,
A fêmea está dando para os filhotes um leite riquíssimo em proteína. É o colostro. A mesma coisa acontece, por exemplo, lá na fazenda, quando a vaca começa a dar mamar para os bezerrinhos, aqueles 5 primeiros dias ali do leite riquíssimo em proteína, é o colostro. E aí que é a grande história desse nosso produto. Quais são, as principais proteínas presentes no colostro, nesses 5 primeiros dias? São elas: imunoglobulinas, são os anticorpos, e os fatores de transferência. Olha que incrível. Por que isso, gente? É muito simples entender. Olha só que interessante. Quando o filhote sai do útero da mãe, ele não teve contato com bactérias, quiçá com alguns vírus, se a mãe teve infecção enquanto estava grávida. E assim que ele sai, assim que ele dá a primeira respirada, assim que ele passa a boquinha dele ali, né, pelo ambiente por onde ele está saindo, ele entra em contato com milhares de bactérias. E ele precisa acordar o sistema imunológico dele para ele agora aprender a lidar com essa bactéria que acabou de chegar, com esses vírus que acabaram de chegar. E aí que entra a inteligência do colostro, porque o colostro, rico em anticorpos e fatores de transferência, acordam, ativam o sistema imunológico do recém-nascido para que ele possa começar a enfrentar bactérias, vírus, protozoários e assim por diante. Olha que inteligente que é a natureza, né? Por isso que eu falo dessa forma, né? É um presente de Deus para nós assim que a gente nasce. E o que o pessoal da For Life fez? O que os cientistas da For Life fizeram há mais de 20 anos atrás? Desenvolveram um sistema, uma máquina de purificação dos fatores de transferência diretamente do colostro. E agora, esse fator de transferência puro, purificado, é embalado na forma de alimentos, como esse aqui que eu estou mostrando para vocês, e que eu posso me alimentar dele, e ele vai direto para o nosso intestino, é absorvido, chega no nosso sangue e entra em contato com os glóbulos brancos no nosso sangue, acordando, ativando as células imunológicas do nosso corpo para que elas possam atuar de forma equilibrada no processo que for necessário, seja controle de uma inflamação, controle de uma infecção. Então, atenção, fator de transferência fortalece o sistema imunológico? Esse não é um termo adequado. O termo adequado é ele modula o sistema imunológico. Ele mantém o sistema imunológico funcionando bem, da forma mais adequada possível. Nem muito, nem pouco. É da forma que tem que funcionar para que você se mantenha saudável. Então, essa é a introdução que eu gostaria de fazer. Eu deixo a palavra agora com vocês. A gente só precisa organizar o tema. Pode ser que alguns de vocês queiram também falar, queiram fazer perguntas, queiram também explanar um pouco sobre o tema. E eu vou deixar para a Neuci organizar esse processo, ok? Neuci, por favor. Tudo bem. Vamos lá. Vamos lá. Ok. Então agora nós vamos falar dos produtos especificamente. A gente já falou da ciência, a gente já entende como que funciona
para ativar o nosso sistema imunológico. Agora vamos falar dos produtos. Veja só aqui como que a For Life criou esses produtos, tá? Nós estamos falando então de alimentos. Você pode ter um alimento genérico que você usa no seu dia a dia, né? Como um complemento alimentar. Então você tem o Transfer Factor Plus, que é o produto principal, que já tem provas científicas que mostram que ele melhora a atividade de um tipo específico de glóbulos brancos chamado linfócitos NK, ou Natural Killer, que é capaz, inclusive, de atuar diretamente sobre células cancerígenas, sobre células infectadas por vírus. Olha que interessante. E se você alimenta-se todos os dias dessa molécula, dos fatores de transferência, gente, o melhor, sem efeito colateral, é um alimento, é uma comida que você está adicionando à sua alimentação diária, você vai melhorar a performance do seu sistema imunológico, independente do tratamento que você queira, independente do tratamento específico. Então, esse é o produto principal, é o top de linha. Agora, vamos supor que você tenha interesse em ganhar massa muscular. Músculo, você está atrás de massa muscular. Como que eu faço para aumentar minha massa muscular? Ok. Então, a For Life disponibiliza então para atletas, pessoas que fazem musculação ou que queiram perder massa gorda, gordura abdominal, gordura no corpo, uma proteína hidrolisada de altíssimo grau de pureza com uma plus a mais extremamente inteligente. Qual que é? Os fatores de transferência. E olha como é legal você ter uma proteína com fatores de transferência. Se você faz musculação, o que você provoca no seu corpo é uma inflamação dos seus músculos. O seu corpo, o seu músculo fica inflamado. Adivinha quem vai para lá ajudar os músculos? O sistema imunológico, os glóbulos brancos. E se você tomou uma proteína com fator de transferência, os glóbulos brancos, o sistema imunológico vai funcionar melhor e vai recuperar a sua fibra muscular melhor do que se não tivesse tomado. Portanto, se eu faço musculação, eu vou preferir uma proteína que, além de promover a produção da fibra muscular, ele também diminua a inflamação no músculo. E aí a recuperação do músculo e o ganho de massa é muito mais rápido. Olha que inteligente. E por isso que a proteína da For Life contém fatores de transferência e é considerada por atletas de alta performance a melhor proteína do mundo para ganho de massa muscular. Olha que incrível. Aí a For Life disponibiliza também para nós formatos diferentes de consumo desse alimento. Eu posso, por exemplo, ter um sachê na forma de um chá, uma infusão, e posso obter fatores de transferência num chá gelado, extremamente delicioso, extremamente saboroso. E eu posso tomar isso ao longo do dia inteiro, mantendo a concentração de fatores de transferência no meu corpo no nível mais elevado ao longo do dia inteiro, se eu tomar isso como um drink. Eu posso ter também como um energético, um pequeno gelzinho contendo ali uma série de substâncias benéficas, né? Então não é um carboidrato que faz mal para a saúde, é na dosagem correta para que eu possa me recuperar depois de uma atividade física intensa, para que eu possa me nutrir. Se eu estou com muita fome e não tenho ali disponibilizado uma fruta, eu posso me nutrir com um sachêzinho desse contendo ali o carboidrato, a proteína e os fatores de transferência na dosagem correta. Então, o que eu preciso, como que eu posso resumir, então, essa história dos produtos da For Life? São alimentos disponibilizados em vários formatos e você vai incluindo na sua dieta de acordo com o seu interesse, com o seu modo de vida.
e você vai deixando isso ao longo do seu dia, né? Na sua merendeira, na sua mochila, na sua bolsa, e ali vai estar disponível sempre que você quiser. Como, por exemplo, os mastigáveis, que funciona como uma sobremesa. Vou ser sincero com vocês. Não sei se alguém de vocês tem um mastigável, ele é uma delícia, ele é extremamente gostoso, que ele tem sabor de baunilha e, e um cremezinho, né? Então você coloca isso aqui na língua e você quer comer um atrás do outro. E o melhor, gente, é um alimento sem contraindicação. Não é medicamento, não precisa de receita médica e é registrado na Anvisa como alimento natural e novos ingredientes. Eu acho, vamos fazer o seguinte, olha só. Quem quiser fazer alguma pergunta específica, faça no chat, que eu vou ler aqui o chatzinho, olha. E vou ver, se tiver alguma pergunta, eu vou responder especificamente, tá bom? Então, aqui, olha, o Carlos Alberto está dizendo aqui, sem som ou é meu aparelho? Por gentileza, cara. Doctor, nice to meet you. I have the Latin American meeting starting now. Let's talk. Let's link, I don't cross. Então, ele não vai poder participar, ok? O Dave não vai poder participar com a gente, porque ele está numa conferência, tá bom, gente? Ele está dizendo aqui pra gente. Ok. Então, ó, ninguém fez pergunta. Façam perguntas, pessoal, no chatzinho que vocês têm aí. É só digitar a pergunta que eu vou conseguir responder especificamente, tá bom? Deixa eu ver. Neuci, você quer fazer algum comentário? Fique à vontade, por favor, a respeito dos produtos. Enquanto isso, eu vou aqui no meu mastigável. Tem um chat chegando aqui, deixa eu ver. Olá, boa noite, boa noite, boa noite, Penélope, boa noite. Pessoal, mandem perguntas pelo chat, para que eu possa responder. Perguntas específicas, por exemplo, né? Vocês podem perguntar, por exemplo, a respeito de alguma doença, né? Não sei. Como que eu trato, sei lá, doença tal com o fator de transferência? É possível? Funciona, não funciona? Qual a quantidade? O que que eu tenho que fazer? Ó, chegou um chatzinho aqui, deixa eu dar uma olhada, peraí. Então, tá aqui. Será que pode falar sobre the Rainer reaction? Rainer, eu não estou conseguindo ler tudo, só um pouquinho, peraí. Deixa eu ver aqui. Será que pode falar sobre Rainer reaction? Eu tenho que pesquisar. Eu não sei o que é the Rainer reaction. Eu não sei o que é o the Rainer reaction. Tem que pesquisar para eu poder falar com vocês a respeito disso, tá bom? Mas eu prometo fazer isso no nossa próxima conferência. Eu vou deixar anotado aqui e a gente vai falar sobre essa doença, tá? Eu não sei o que é. Deixa eu ver. Testemunhos de autismo, eu recomendo para isto. Autismo, legal, boa, boa. Vamos falar de autismo então, tá bom? É uma pergunta boa sobre autismo. Vamos lá. É o seguinte, olha só. Só um pouquinho, peraí. Eu errei aqui, pronto. O autismo, pessoal, é uma condição neurológica, certo? É uma condição onde o paciente ele está muito centrado. É uma pessoa que tem uma capacidade de se concentrar imensamente em torno de um problema, algo que ele viu, pode ser um objeto e ele não consegue mais parar de olhar para aquele objeto, ele vai ficar lá olhando para aquele objeto muito tempo, ou ele vai iniciar uma atividade e não vai conseguir parar, ele vai pensar muito sobre alguma coisa,
ele começa a estudar e não para, ele fica concentrado durante muito tempo em torno de uma atividade. Então vamos lá. Por que os fatores de transferência seria bom para um paciente autista? Como ele fica muito tempo concentrado em torno de uma atividade, ele pode deixar de se nutrir corretamente. Ele pode deixar de ter no seu corpo substâncias essenciais para o bom funcionamento. E aí que é o grande problema do autismo. Porque se eu deixo de me alimentar, se falta no meu organismo, no meu corpo, substâncias essenciais para o bom funcionamento, eu acabo tendo outros problemas adversos que são oriundos dessa minha falta de componentes nutricionais essenciais. E se eu insiro no meu organismo nutrientes essenciais, junto com os fatores de transferência, eu estarei, de algum modo, mantendo meu corpo mais saudável. E assim eu trago um benefício direto para o paciente autista. Mas vamos lá. Tomei fator de transferência, o autismo desapareceu? É assim que funciona? Não sabemos. Não existe nenhuma evidência científica feita em escala que nos permita dizer exatamente isso. Porém, nós temos relatos clínicos de mães com filhos autistas que, ao consumir fatores de transferência, as crianças ficam melhor. Tem menos crise, tem menos problema, ficam mais calmas. Por que exatamente? Qual que é o mecanismo fisiológico que isso acontece? Nós não sabemos. O que eu estou inferindo é que, mantendo o corpo mais saudável, mais ativo, mais presente, a criança ou o adulto, ele vai ter menos ansiedade, menos problemas, menos inflamação, né? Infecções controladas, e assim ele vai ter uma vida mais plena, uma vida melhor. Talvez por isso o autismo seja controlado. Mas essa é uma opinião leiga, né? Eu não sou um especialista em autismo, eu estou dando uma opinião leigo relativa ao autismo, mas relativa à imunologia, é assim que funcionaria, né? É assim que os fatores de transferência poderiam melhorar a vida do autista. Melhorando o desempenho do corpo da pessoa, ela vai ter menos ansiedade, menos crise, e seria mais ou menos isso, ok? Deixa eu ver se tem mais uma pergunta aqui no chat. Vamos lá. Então, nós temos aqui... Por gentileza. Ah, interessante, olha. Henrique, hein? Por gentileza. Henrique pergunta, por gentileza, comentem sobre as quantidades de cápsulas que devemos tomar diariamente do Transfactor Plus e também do Transfactor Zinco. Ah, muito boa pergunta, Henrique. Excelente. Só um pouquinho, peraí que toda hora eu clico no lugar errado aqui. Pronto. Henrique, muito boa pergunta. Quantidade diária do Transfactor Plus e do Transfactor Plus com zinco. Bom, vamos lá. Gente, vou começar falando sobre o Transfactor Plus com zinco. Tá bom? Com zinco. Atenção, hein? Qual que é a questão do zinco? Sais minerais, quando consumidos em excesso, assim como o zinco, ele pode trazer problemas renais. Ele pode trazer problemas de cálculo renal, de formação de cálculo renal. O excesso de qualquer sal mineral é muito ruim para o funcionamento renal, tá? Ele filtra o sangue da gente inteiro. Se você tem excesso de sais minerais, isso é um problema. Ok? O excesso de zinco pode trazer outros problemas metabólicos. E, portanto, você precisa saber se a quantidade de zinco no seu organismo está equilibrada ou em excesso. E aí vem a pergunta, então tá, qual a quantidade? O ideal do produto com zinco é que você consuma aí de 1 a 2 cápsulas no máximo por dia. De 1 a 2 cápsulas no máximo por dia, para que você evite o excesso de zinco
de zinco no seu organismo. Ponto. O outro que não tem zinco, você não tem um limite de consumo. Então, você pode fazer 3 vezes ao dia, 4 vezes ao dia, mas ninguém precisa começar um processo com fatores de transferência com uma carga muito alta. A última vez, se você não consome os produtos da For Life, por exemplo, sabe que foi a última vez que você tomou um fator de transferência? Quando você se alimentou do precioso, do sagrado leite da sua mãe, lá quando você era criança. E depois você não tomou mais. Então, qualquer dose que você se alimentar hoje, nos dias atuais, já é o suficiente para acordar o seu sistema imunológico. Ah, mas eu estou com uma patologia tal, estou com uma doença tal. Cada caso é cada caso. Aí a gente tem que estudar, tá bom? Qual que é a dose ideal. Então, espero que eu tenha respondido. Zinco, cuidado com o zinco, porque ele pode causar problemas renais, tá? Em excesso, em excesso. O que é excesso? 5 cápsulas por dia, tá? Isso é excesso, não tem que tomar 5 cápsulas por dia, né? Então, equilíbrio, prudência, não é para sair tomando o tempo inteiro. Vamos lá, vamos no chat. Só voltando aqui, porque agora veio muito chat, hein? Agora eu gostei, agora o pessoal ficou animado. Espera aí, descendo aqui. Boa noite. Alimento para combater autismo, a gente falou. Ok, essa doença eu vou ter que ver. O que é esse Heimlich Reaction? Não sei. Vamos lá, espera aí. Próxima. Então a gente já falou a quantidade. Vamos ver. Mais uma pergunta. O pessoal está mandando o link aqui. Para qual doenças? Ó, quem pergunta é... o Adrian. Beleza, Adrian. Vamos ver aqui, ó. Para qual doença ou para quais doenças específicas o produto de vocês já mostrou eficiente? Boa! Maravilha! Maravilha, Adrian. Maravilha. Que pergunta excelente. Pergunta de pessoa inteligente, cara. Vamos lá. Respondendo, então, a questão do Adrian. Olha, gente, nós temos casos clínicos espetaculares, tá? De os fatores de transferência da For Life tratando problemas de diabetes, e aí são muitos problemas relacionados a diabetes. Por quê? O diabético ele tem um problema inflamatório no corpo como um todo. O corpo inflama demais por causa do excesso de glicose no sangue. Essa glicose vai oxidando as células do corpo e isso vai inflamando os capilares. Então, a pele da pessoa, se ela sofre um ferimento, aquilo não cicatriza de jeito nenhum, porque os capilares são todos inflamados e o excesso de glicose ali naquele ponto causa a presença de bactérias que crescem em excesso. Isso gera uma inflamação generalizada. Meus amigos, fatores de transferência para diabético é quase que um milagre. Por quê? Ele diminui os processos inflamatórios no corpo como um todo. E ao diminuir os processos inflamatórios, então, se a pessoa é diabética e ela tem lá um problema de ferida, ele não vai ter um problema de necrose tecidual, né? O pé diabético, que é um drama, né? Eu tenho um caso na minha família, por exemplo, do meu tio, que teve que amputar. Primeiro ele amputou o dedão do pé, depois ele amputou mais um pedaço do pé, que estou assim, ó. Depois mais um, depois mais um, depois foi a perna como um todo, depois a outra. A gente fica desesperado com a situação. Por quê? Inflamação demais. Mas, infelizmente, na época eu não conhecia os fatores de transferência. Isso tem o quê? 10 anos atrás, né? E aí não teve tratamento. Mas então, diabético, fantástico, fantástico fatores de transferência. Diabetes é recomendável, extremamente recomendável para quem tem diabetes, tá? Outras doenças. Então, todas essas doenças relacionadas, por exemplo, à pele. Gente, alergias. Gente, alergias. Pessoas que têm alergia, qualquer tipo de alergia, tem que tomar fator de transferência. Porque você vai controlar a alergia como um todo, você vai ter menos problema de alergia. Bronquite alérgica, asma, tá certo?
Tudo isso são casos mais casos, tá bom? E nós vamos compartilhar todos esses casos com vocês lá no nosso grupo no WhatsApp. São casos e mais casos. Então, processos alérgicos, processos respiratórios, né? Diabetes, que são os problemas secundários da diabetes. Vamos pegar o caso, por exemplo, de dermatite atópica. O que é a dermatite atópica? É o paciente que qualquer coisa que encosta, não sei se vocês conhecem, a pessoa encosta e já começa a coçar e a pele vai ficando vermelha, 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 depois vira uma ferida. Aí, fator de transferência entra aí, porque regula o processo inflamatório na pele. Pessoas que têm problemas intestinais, constipação intestinal. Por quê? Por causa de inflamação no intestino. Tá aí, os fatores de transferência regulam esse processo, né? Olha o tanto de coisa. A pessoa tem algum problema relacionado a rinite, sabe? Sabe aquele nariz que fica entupido o tempo inteiro, mucosa inflamada, problema de sinusite aqui, assim, ó, tudo inflamado, aquela dor aqui nos sinos. Isso também é extremamente controlável e modulado pelos fatores de transferência. É milagre? Não. É remédio específico para a sinusite? Não. É controle da inflamação. Gente, fatores de transferência é um modulador do sistema imunológico. Ele não faz o sistema imunológico nem funcionar para mais nem para menos. É na quantidade certa, na quantidade exata. É por isso que funciona bem. Então é isso, Adrien. São vários e vários cases, tá? E a gente vai compartilhar esses casos aí também lá no grupo. Deixa eu voltar lá no chat para a gente esclarecer mais. Pessoal, lembrando o seguinte, a gente não consegue ficar muito tempo aqui, tá? Na nossa conferência. A gente já está indo aqui para 37 minutos e a gente fica aí até no máximo 1 hora. Então, depois a gente abre outra e outra e outra, tá? E aí a gente vai tentar responder todas as perguntas. Eu vou deixá-las anotadas aqui e aí depois a gente tenta responder na próxima e na próxima. Então, deixa eu ver aqui, chegou mais uma. Vamos lá. Então, o Adrien responde. Então, gostaria de informação sobre... Ah, beleza. Olha aqui, ó. Peraí. Deixa eu só... Para não pular ninguém, que eu estou indo na ordem aqui, tá, gente? Então, peraí. Aí, beleza. Então, logo depois, o Tony Paulo, ele pergunta o seguinte, olha, gostaria de mais informações sobre a proteína, boa, quanto à dosagem e se há necessidade de complemento com o Energy e como ele atua na perda de peso. Isso, que pergunta boa, Paulo. Vamos lá, Tony Paulo, deixa eu explicar. Gente, dosagem da proteína depende da sua atividade física. Dosagem da proteína depende da carga de atividade física. Proteína é calórica. Ah, eu não faço atividade física, né? Pessoa, por exemplo, eu não faço musculação, eu não faço caminhada, eu não faço Cooper, eu não faço nada. Eu vou tomar proteína e vou emagrecer? Não, você vai engordar, ué. Tá certo? Se você é sedentário e come, você engorda. Tá claro isso, pessoal? Então, por favor, proteína não é para emagrecer. Proteína é para repor massa muscular para quem gasta músculo, para quem usa o músculo. Então, é para usar o músculo, tomar proteína de acordo com a sua carga de uso, tá bom? Aí no rótulo, na embalagem, tem a quantidade, de acordo com a sua quantidade de musculação que você faz, de peso e de atividade física, você tem a quantidade adequada de proteína que você tem que tomar. Agora, se você não faz atividade física e tomar proteína, você vai engordar. Não adianta, né? Ah, tá bom, mas então por que usar a proteína da For Life, não a proteína que tem aí no mercado? Gente, a lógica é a seguinte. A proteína da For Life contém os fatores de transferência. Os fatores de transferência, eles ajudam os glóbulos brancos do seu sangue a diminuir o processo inflamatório no músculo. Ó o músculo, ó, mostrando meu músculo aqui, ó.
no músculo na hora que você usou o seu músculo, que é o momento que ele está inflamado. E isso melhora a recuperação da fibra muscular. Por isso que é uma das melhores proteínas do mundo. Não sou eu que estou falando, são os atletas de alta performance. Nós estamos falando de uma proteína recomendada por atletas de alta performance, tá bom? Quantidade? Aí é bom você olhar com o seu personal trainer, com o seu professor de educação física, com a sua nutricionista, para que ele possa te indicar a quantidade exata. Mas lá no rótulo, tem um programa lá para leigos, para não especialistas, para que você possa seguir. Mas, como que emagrece? Ué, você tem que fazer atividade física. Porém, o que a gente já sabe? Quando você consome proteína, você ajuda o seu fígado a retirar da pancinha, do pneuzinho, da barriguinha, gordura. Tá bom? Porque o fígado, para ele metabolizar a proteína, ele usa gordura. E de onde que sai essa gordura preferencial para o fígado? Lá da sua barriga abdominal. É por isso que o consumo de proteína favorece a perda de gordura abdominal. Funciona, seca a barriga. É uma beleza. Desde que você faça atividade física. Então, ó, antes de eu responder mais uma pergunta no chat, não é só tomar fator de transferência. Além de tomar o fator de transferência, tem que fazer mais 3 coisas na sua vida. Se você não fizer isso, não vai adiantar nada tomar fator de transferência. São elas: atividade física, tomar água e comer frutas e verduras, tá bom? Simples. Atividade física, tomar água, comer frutas e verduras. E fatores de transferência. É a fórmula ideal para você ter o seu corpo blindado, mantenha seu corpo blindado e protegido contra infecções, quiçá o câncer e processos inflamatórios de forma generalizada. Legal, gente? Então, vamos lá para mais uma pergunta. Vamos lá. Ok. Olha aí, tem muita gente se conectando aqui, olha, nos Estados Unidos, de Nova York. Beleza. Mas peraí, mas deixa eu... Vamos lá. Gostaria de mais sua proteína, vamos ver. Ó, muita gente também conectada na América Latina toda. Muito legal, hein, gente? Gente do mundo inteiro aqui conectando com a gente. São José, nos Estados Unidos, Nova York. Vamos lá, sejam bem-vindos. Se for possível, por favor, me coloque nesse grupo de vocês. Está aqui o contato do WhatsApp. Beleza, joia, Nilce vai colocar sim. Tranquilo. Obrigado, doutor. Boa explanação. De nada, Paulo. De nada. Tony Paulo, de nada. Que bom que esclareci. Gente, eu não sou dono da verdade, não, tá? Vamos deixar isso bem claro. Eu estou aqui dando uma contribuição humilde da ciência com vocês, tá bom? Então, eu tento trazer para vocês um conhecimento de experiência científica, relatos clínicos, tá bom? A gente não está fazendo aqui diagnóstico de ninguém também, vamos deixar isso claro. Eu sei que tem médicos aqui presentes conosco, nós não estamos fazendo diagnóstico, nós não estamos fazendo anamnese, nada disso. Se você tem alguma doença específica, você tem que procurar um médico, tá bom, gente? Por favor, não é para usar fatores de transferência, que é um alimento, como se fosse um remédio, como se fosse cura para a doença. Pelo amor de Deus, não façam isso. Tá doente? Consulta médica, vai para o médico, descobre exatamente o que você tem, faça o exame de sangue, faça o exame de imagem, veja o que você tem. Aí, o próprio médico, além do medicamento, além da droga, além do remédio, ele vai te recomendar os fatores de transferência para melhorar o desempenho do seu sistema imunológico. E aí o tratamento vai ser mais efetivo, com menos efeitos colaterais, né? Nós temos casos clínicos espetaculares, inclusive de amigos médicos, que mostram que os pacientes que eles tratam, olha só que legal, gente, antibiótico, eles recomendam para mim fatores de transferência junto com o antibiótico. Aí você tem um efeito muito melhor do antibiótico. E se eu diminuir a dosagem de antibiótico, isso de forma responsável e profissional, não é para diminuir por conta própria que vai dar errado. Pelo amor de Deus, nada a ver.
Se ele consegue, depois, numa nova prescrição médica, diminuir a taxa de antibiótico, bom para todo mundo, porque vocês sabem do velho problema da resistência aos antibióticos, né? Que a gente tem aí porque o povo usa antibiótico como se fosse bala. Tá errado, isso vai dar um problema sério lá na frente, né? O fator de transferência pode ajudar nisso também. Vamos ver, chegou mais uma pergunta aqui, ou comentário, deixa eu ver. Parece que não tem mais dúvida. Acho que o povo não quer mais perguntar, hein? Espera aqui, new messages. Espera aqui, ok. Ó, vamos lá. Doutor, se... Vamos ver aqui. O Adrien de novo? Se... tá, isso é para incluir no grupo, ok. Para finalizar, Paulo, pergunta de novo, Tony Paulo. Para finalizar sobre a proteína, vamos lá. Para finalizar sobre a proteína, será interessante consumir após a atividade física e tomar somente as cápsulas de fatores de transferência quando não fizer atividade física. Isso, Tony. É isso, cara. Perfeito. Perfeito. É isso aí. Malhou, fez um Cooper, fez uma corrida, mas gastou energia mesmo, gastou músculo, proteína. Aí você já consumiu o fator de transferência. Aí você pode economizar a cápsula. Aí você pode economizar o mastigável. Ah, não, tô com preguiça, eu não quero ir na academia, não quero malhar, não sei o que tem. Aí vai para o mastigável, vai para a cápsula. Legal? Então, malhou, proteína. Não malhou, cápsula, né? Ou chazinho, sachêzinho, que é uma delícia, e por aí vai. O negócio é não faltar fator de transferência na sua vida. Isso que é o lance. Vamos lá. Ó, aqui, ó, importante, hein? A Neuci está dizendo. Quem não está no grupo, por favor, me chamar. Ela já deixou o número do WhatsApp dela aqui. Então é só você salvar. Beleza, beleza, Paulo. Tranquilo. Obrigado aí pelo comentário. Muito grato, gratidão. Então, aqui, ó, quem ainda não tem contato da Neuci, tá lá o número dela, hein? Tá bom? É só olhar ali no chat, você já vai ter o número dela ali. Salva no seu WhatsApp, manda uma mensagem para ela, pronto, está resolvido, tá bom? Eu vou fazer o seguinte, aí vocês entrando no grupo, lá vocês vão me encontrar também, e lá tem o meu telefone, e vocês podem também conversar diretamente comigo sempre que desejarem, tá? Eu não consigo responder todo mundo, gente, porque é muita gente. É muita consulta, é muita coisa. E aí eu não consigo responder assim de bate-pronto. Mas, na medida do possível, eu sempre respondo, tá bom? É só ter paciência, é só ter paciência. Paciência, gente, que a gente consegue chegar lá, tá bom? Bem, Nelson, nós estamos chegando aqui aos 48 minutos. Estamos indo bem, mas já indo para o finalmente. Se alguém tiver mais alguma questão aí que queira pontuar, porque não chegou mais nenhuma, eu vou ficando por aqui, Nelci. O que você acha? Você quer fazer algum comentário? Fique à vontade. Boa noite. Tudo jóia. Ouvindo bem. É uma honra, doutor. É uma honra.
Certo. Ok. Sim. Pois é. É, é. Pois é, doutora, é uma pergunta excelente. O que eu prometo para o nosso grupo e para você é procurar nos anais, eu vou na literatura médica, eu vou na literatura de imunologia e numa próxima conferência nossa eu consigo responder com mais propriedade. Do- eu prometo isso, tá bom? Certo, certo, com certeza. Farei isso com maior honra e agradeço, inclusive, eu quero agradecer por esse relato, porque é um relato clínico relevante e ele não pode ser negligenciado em hipótese nenhuma, porque o que nós não queremos é que os fatores de transferência sofram algum tipo de intervenção do Ministério da Saúde, por exemplo, falando: olha, vou ter que proibir porque tem um tanto de pacientes sofrendo uma reação inesperada. Como é uma coisa extremamente rara, isso nunca aconteceu, por isso que a gente nunca teve problema, nem no FDA e nem aqui na Anvisa. Mas, gente, o que a gente não pode deixar de esquecer nunca? Nós somos seres biológicos. E em ciências biológicas e ciências médicas não é ciência exata, a gente não é robô. Não é tipo, ó, ok, eu tô com um problema na junta, bota um óleozinho e pronto, agora está funcionando bem. Nós não somos robôs. Cada ser humano reage de um jeito. É por isso que precisa do médico, é por isso que precisa do fisioterapeuta, é por isso que precisa do educador físico, é por isso que precisa do biomédico, é por isso que precisa do biólogo, por isso que precisa do farmacêutico. Olha o tanto de profissional de saúde envolvido com uma condição que é cuidar de um indivíduo. Não dá, então não dá. Então o que eu vou pesquisar? Quais são as condições que levam a essa reação alérgica? Por que ela acontece? E como que é? Será que é excesso de fator de transferência? Será que é. Então, é isso que a gente vai pesquisar e eu trago isso com mais propriedade numa próxima conferência ou lá no nosso grupo, tá bom? É isso.
Sim, sim. Sim, de ataque, quando eu disse que é bom que ela seja maior, para que o organismo possa identificar todos os problemas e sim, sim, sim. Neuci, excelente, excelente pergunta. É real. A dose de ataque não é um protocolo médico, vamos deixar isso claro. É uma experimentação, ok? É uma experimentação. Como nós não temos nenhum tipo de protocolo médico para o uso de fatores de transferência, isso pode vir a se tornar um protocolo. A dose de ataque, que é essa dose em quantidades maiores, em determinadas condições patológicas, pode vir a se tornar um protocolo. E toda vez que cria-se um protocolo, que é uma dosagem adequada para um tratamento, a gente tem que acompanhar vários pacientes com aquela mesma síndrome. Então, vamos lá, problema hepático. Vamos lá, chikungunya. Ok, dengue. Ok, hanseníase. E ver se muitos pacientes com aquela dosagem apresentam o mesmo tipo de reação. Enquanto não tivermos condições de fazer esse tipo de estudo, e isso ainda não foi feito, vamos deixar isso claro, o que está acontecendo no organismo da pessoa e por que ela reage e por que parece que o fator de transferência não está funcionando e está dando um efeito contrário. É muito fácil entender, gente. Olha só. Pensa comigo. A doença já está instalada no corpo da pessoa. E aí que vocês vão matar a charada agora. Atenção! Doença não é ausência do sistema imunológico. A doença, a patologia, não é falta dos glóbulos brancos. É a presença dos glóbulos brancos atuando naquela parte do seu corpo que causa o que a gente chama de doença. Olha o que eu estou explicando, é muito fácil entender. Por isso que existem os anti-inflamatórios. Tem vários tipos de anti-inflamatórios. Alguns deles atuam de forma genérica no corpo inteiro da pessoa, inibindo o sistema imunológico como um todo. Por quê? Porque eu quero, por exemplo, preservar o pulmão. Pensa só, o paciente teve uma infecção com o vírus, tá? Não tem antibiótico. Aí o vírus se instala lá nos alvéolos pulmonares da pessoa, lá no pulmão dele, tá? Logo em seguida, vem os glóbulos brancos, o sangue começa a chegar ali, tem uma irrigação de sangue, os glóbulos brancos chegam e começa a tentar neutralizar o vírus, produzindo anticorpo, comendo o vírus, porque você tem células, tem glóbulos brancos que literalmente comem as células infectadas por vírus, come mesmo, é literal.
Vai lá, é como se ele abrisse uma bocona desse tamanho, vai lá e engole a outra célula infectada por vírus. Os anticorpos vão combater os vírus que estão flutuando, eles também serão englobados e tal. Isso dá uma confusão danada no pulmão, porque vai ter excesso de células chegando no pulmão. Excesso de célula lá nos alvéolos vai impedir as trocas gasosas e você morre. Aí você está morrendo não é pela falta, não é por uma queda imunológica. É o maior erro que tem das pessoas é falar, eu gripei, eu tive uma queda imunológica. Está errado. A coriza, o pulmão cheio de catarro, isso é excesso de sistema imunológico. É o sistema imunológico funcionando. Que bom! Que aí você não morre. Senão o vírus toma conta, a bactéria toma conta. E vai matar tudo quanto é tecido. Então, para que o bactéria e o vírus não tomem conta do seu corpo inteiro, o corpo arma uma defesa, que é o quê? Olha, é o seguinte, eu vou sofrer aqui na batalha, eu vou comprometer um pedacinho do pulmão, mas eu não vou deixar a infecção tomar conta do pulmão inteiro. É só isso, essa é a inteligência. Mas aí é um tanto de célula imunológica, um tanto de glóbulo branco naquele local. Aí o que você faz? Toma o fator de transferência nessa situação. O que vai acontecer? Naquele local onde o sistema imunológico já está atuando, ele vai ficar um pouco mais ativo, um pouco mais excitado. E aí pode causar um sintoma um pouco mais acentuado, mas é localmente. É localmente. Então, óbvio, se a pessoa está com uma hanseníase, que é um problema de pele local, na hora que o sistema imunológico foi estimulado ali naquele local, vai parecer que ela aumentou. É isso. Se ela tem algum problema relacionado a chikungunya, que também afeta a pele, vai parecer que aumentou. Mas é localmente. Porque no resto do corpo, os fatores de transferência vão atuar também no seu sangue como um todo, de forma que, na hora de resolver o problema, porque aí tem um lado bom do sistema imunológico, que é a parte da recuperação, da limpeza. Então, depois da confusão, sabe? Da guerrinha que aconteceu ali, ele vem limpando tudo. E aí que está a inteligência aqui, ó, do fator de transferência. Porque aí, as células imunológicas que vão fazer a limpeza daquele tecido que foi degradado, elas estarão fortalecidas e preparadas. Mas o que a gente já sabe também? Que, mesmo parecendo que o sintoma aumentou, o que na verdade está acontecendo é uma modulação. Faça o teste. Pega um paciente que não recebeu essa dose extra de fatores de transferência e um paciente que recebeu. E veja qual que recupera mais rápido após os sintomas. Resumindo, gente, o sintoma da doença não é baixa da imunidade. Os sintomas da doença é, graças a Deus, o sistema imunológico funcionando. Tanto isso que eu estou falando é verdade, que nós temos centenas de casos de pneumonia em pacientes com síndrome da imunodeficiência adquirida. Em bom português, SIDA, né? Em inglês, AIDS, né? Por quê? Porque nós temos um principal glóbulo branco, que é o linfócito T helper, ou CD4, ou CD4, que não funciona. Aí ele não consegue liberar lá no local onde deveria liberar. Vamos pegar o pulmão. Pulmão. Chegou uma bactéria, chegou um vírus. O linfócito vai e começa a liberar ali citocinas para atrair as outras células, para ir lá neutralizar a infecção. Tá, causa um pouquinho de constipação, causa um pouquinho de catarro, causa um pouquinho de falta de respiração. Vamos modular isso. A gente modela isso com anti-inflamatório, a gente modela isso com antibiótico matando as bactérias. Mas sem o CD4, sem o linfócito, nada acontece. Sabe o que acontece? A bactéria toma conta do corpo inteiro, do pulmão inteiro. Aí na hora que começa a chegar as outras células que não foram chamadas pela falta do linfócito, elas chegam lá, tá aquela confusão generalizada, aí o paciente morre. Tá vendo, gente? Então,
Muito cuidado. Como imunologista, eu gosto de frisar sempre isso. Já tem quase uma hora que a gente está se falando e em nenhum momento eu disse isso, mas eu vou ressaltar. A falta do sistema imunológico não é a saúde. Então, se eu estou doente, não é porque eu tive uma queda do sistema imunológico, não. É porque o seu sistema imunológico está funcionando bem, tá bom? E aí o sintoma, dor de cabeça, coriza, pulmão, pele vermelha, inflamada, coçando, é o efeito protetor do seu corpo. É o sistema imunológico funcionando, né? E para que eu uso o tal do fator de transferência? Para fazer com que essas células fiquem mais inteligentes e preparadas para responder de forma mais modulada, menos agressiva, na próxima vez que ela estiver diante de uma infecção, na próxima vez que ela estiver diante de um processo inflamatório. Então é isso, tá? Essas reações em excesso, Neuci, nada mais é do que o sistema imunológico ali naquele local sendo estimulado a resolver o problema o quanto antes. Olha que inteligente. E aí, resolve, pronto. Agora vamos para a limpeza. Aí o paciente recupera. Essa que é a grande inteligência dos fatores de transferência. É a mesma coisa que acontece com o recém-nascido, gente. Olha, lembrei isso, é importante, hein? Preste bem atenção. Nós temos relatos clínicos de crianças recém-nascidas que não receberam colostro, que é aquele leite dos 5 primeiros dias, e crianças que receberam. Adivinha só quais são as crianças que têm mais dor de barriga, mais infecção intestinal, mais infecção pulmonar, mais problema de pele? Fácil, né, gente? Aquelas que não receberam o leite lá nos primeiros dias de vida. Por quê? Porque ela não teve acesso aos fatores de transferência e às imunoglobulinas presentes no colostro. Simples assim. Tá bom? Beleza, Nelci? Gente, então, é isso. Eu acho que a Nelci teve algum problema na conexão. Pois não, Tony, diga, velho. Sim. Presença do zinco e concentração de fatores de transferência. Ok? Atenção, o zinco ele tem uma propriedade sobre as células imunológicas que a gente ainda está estudando, cientistas ainda estão estudando. A gente não sabe exatamente como que o zinco ajuda os glóbulos brancos a funcionar. Se ele modula, se ele ativa, se ele aumenta. Então, o zinco junto com o fator de transferência tem a propriedade de melhorar a performance dos linfócitos NK, que são os natural killers, em 432%. Essa é a vantagem do zinco. Porém, excesso de zinco é tóxico para o organismo. Então, só esse cuidado que tem que ter com o que tem zinco. Mas, comparando um com o outro, o que tem zinco com o que não tem zinco, se você quiser melhorar a performance dos seus linfócitos, que são os glóbulos brancos, o com zinco é melhor do que o sem zinco. E então, você vai dosar também a quantidade, tá bom? Beleza, Tônia? A quantidade vai influenciar aí, a posologia vai influenciar aí no efeito que você vai ter no organismo. Então, beleza. Então, o zinco, a gente sabe que a falta de zinco no organismo está associada a processos inflamatórios. Olha que interessante. A falta, tá? É raro casos de falta de zinco, mas a falta de zinco está associada a. Por isso que você está se referindo.
a dores musculares, dores articulares, que são processos inflamatórios. Então, se eu faço uma dieta com zinco, eu vou ter menos processos inflamatórios articulares e dores musculares. Por isso que os cientistas da For Life adicionaram zinco nesse alimento. Que aí você, de algum modo, modula a inflamação e, ao mesmo tempo, ativa, educa as células do sistema imunológico. Beleza? De nada. Neuci, tá por aí ainda? Tá precisando encerrar agora? Joia. Quinta-feira que vem estaremos de volta. E aí, com uma explicação mais científica da reação que a doutora Penélope colocou aqui, que é muito importante a gente falar dela, tá bom, gente? Eu acho que fica muito tarde, viu nesse 9h30, eu acho que fica muito tarde. Eu acho que esse horário, bom, pelo menos para mim foi muito adequado, tá bom? Mas a gente vai para a maioria aí, tudo bem. Quinta-feira para mim. Então tá jóia. Tá jóia. Beleza. Quem quiser me procurar no Face também, eu Silva tem 2 Face, mas a disponibilidade tem mais pessoas, porque eu estou dando uma questão de maior lá. Tchau, gente. Obrigado. Valeu. Tchau, tchau.